Em geral, nós pensamos em nós mesmos. Para chegar a ter este interesse, né, é necessário que os seus conflitos interiores tenham apaziguado bastante e você tenha tempo, tenha uma espécie de energia sobrante para pensar nos outros. Você nasce vendo, ouvindo, tendo sentido tato, etc, etc. Quanto tempo você leva para aprender a falar? E depois, quanto tempo você leva para obter o domínio gramatical da língua? Isso quer dizer que as nossas faculdades de percepção, elas são muito mais antigas e muito mais desenvolvidas do que a nossa capacidade de raciocinar e de falar. E, no entanto, se você pega toda a tradição moderna em filosofia, dá a impressão que é o contrário. A parte clara é aquilo que eu penso. Eu penso, logo existo. Isso está claríssimo para mim. E o mundo fora, não sei nem se o mundo existe. São 3 ou 4 séculos dessa coisa. Você imagina o efeito que isso tem culturalmente. É claro, isso é uma nítida percepção invertida. Então, por exemplo, se eu coloco uma questão filosófica sobre a existência do mundo exterior, bom, aonde eu coloco o problema da realidade do mundo exterior? Eu coloco esse problema no meu pensamento. Eu não posso colocá-lo na própria realidade. Eu não posso colocar a realidade do mundo em dúvida na própria esfera da realidade. Eu só posso fazê-lo no meu pensamento. Bom, isso já é a prova de que esse problema só existe para o pensamento e não existe na realidade. Portanto, não existe na minha realidade também. Isso quer dizer que o problema, problema filosófico, pseudo-problema filosófico, da existência do mundo exterior, só pode ser colocado depois que o pensamento evoluiu de tal maneira e conseguiu criar um aparato tão complexo de modo de expressão e raciocínio, que ele começa a parecer uma dimensão independente. Mas esse problema da dimensão independente é um problema da abstração. Outro dia, inclusive numa aula, eu comentei outro dia, que no fim do século XIX apareceram alguns músicos, compositores, que falavam da música pura. Então a música pura é uma pura proporção matemática entre os sons. Ela não tem nada a ver com os sentimentos que ela desperta no ouvinte. Tá certo? Então, se uma composição atender, vamos dizer, às regras, a lógica musical, ela é boa, ainda que ela soe de maneira horrível, né, aos ouvintes. Eu digo, muito bem, mas se existe esta música pura, por que vocês só perceberam agora? Né? Então, a música surge muitos milênios antes, sempre associada a alguma atividade, ou a um ritual, ou a um trabalho, ou uma festividade, ou uma dança. Nunca era música pura, era sempre música para alguma coisa. E levou milênios para que os músicos começassem a perceber na música a sua própria lógica interna, separada dos contextos em que ela é usada. Ora, esta música pura, portanto, só existe como abstração na cabeça do músico. Não existe como realidade. Ela é um aspecto possível que pode ser pensado isoladamente depois de que você se concentrou bastante tempo naquele aspecto. Né? Mas você pode dizer, existe a música pura? Claro, não. Ela não existe. Ela nunca existiu. Ela pode passar a existir se você a fizer. Quer dizer, uma música que não presta satisfações a mais nada, nem o ouvinte. Só a sua própria lógica interna. Claro, nós podemos fazer isso também. Mas isso não é uma dimensão existente. É uma dimensão da possibilidade cognitiva, não uma dimensão da realidade. E toda a tradição cultural que nós herdamos nos últimos 3 ou 4 séculos é baseada nessa espécie de torção. E é por isso que na psicologia da personalidade você vê a personalidade sendo frequentemente reduzida aos traços isolados pelas quais você pode descrevê-la. Está entendendo? Isso é uma crítica que eu faço a toda a psicologia da personalidade. Gordon Allport, Eysenck, todos eles. Quer dizer, eles criam quadros e tabelas de características
que podem, de algum modo, ser quantificadas ou por teste ou por observação, etc, etc, etc. Mas é evidente que, primeiro, esses traços, ainda que estejam presentes na pessoa, eles não estão isolados uns dos outros. Então, se você tem uma característica, você não a tem de maneira isoladamente das outras. Por exemplo, um sujeito é preguiçoso e covarde. Bom, ele é covarde porque ele é preguiçoso ou preguiçoso porque é covarde? Esse não é o problema Tostines. Né? É uma conexão que existe realmente. Quer dizer, existe um traço mais fundamental que determina o outro. Como é que você vai saber, pela simples tabela, qual é a ordem dos fatores? Né? Então, você separou os fatores, você os desarticulou, e é este conjunto de pedaços quebrados você chama de personalidade. Quando eles são exatamente o contrário de uma personalidade. A personalidade é uma coisa inteira que se apresenta a você toda de uma vez. Não é isso? As características isoladas são um produto da mente do observador, da mente do estudioso. E só existe para ela. Não existem na realidade como tais. Está entendendo? Então, o que seria, vamos dizer, o caminho ideal de um curso sobre a psicologia da personalidade? Seria afinar a personalidade do aluno de tal modo que ele se tornasse sensível às diferenças entre personalidades e conseguisse verbalizar o máximo possível. Somente a partir daí seria possível começar o que se chama um estudo científico. Quer dizer que uma coisa é o estudo científico construído em cima de observações toscas feitas por pessoas sem a devida sensibilidade para o fenômeno. E a sensibilidade para o fenômeno, é claro, é a condição prévia da observação. Todos nós sabemos que as pessoas não têm o mesmo nível de observação. E se você tenta neutralizar essa diferença mediante o uso de máquinas, né, então o problema duplica, porque nem todas as pessoas têm a mesma habilidade para lidar com as máquinas. E o uso das máquinas tem de ser treinado e vai haver uma série de comunicações subjetivas entre o técnico que está ensinando e o aluno, e assim por diante. Então isso complica a coisa formidavelmente. Portanto, não existe uma saída científica para este problema. Nós podemos fazer um estudo científico, mas primeiro temos de adquirir, vamos dizer, o know-how existencial para o assunto que nós estamos lidando. Não é isso? Então, faça para você mesmo a seguinte pergunta: quanto de interesse eu tenho na personalidade real das pessoas? Quantos minutos eu gastei na minha vida para pensar sobre a personalidade de fulano ou fulano? Você vê que é mínimo. Né? Em geral, nós pensamos em nós mesmos. Para chegar a ter este interesse, né, é necessário que os seus conflitos interiores tenham apaziguado bastante e você tenha tempo, tenha uma espécie de energia sobrante para pensar nos outros. Não é isso?